Algumas vezes as pessoas me perguntam, na realidade, várias vezes já me perguntaram, como aprender mais e melhor, professor? Deixa eu acender a luzinha aqui, eu esqueci de acender, vamos ver, dá a diferença para vocês aí? Então vamos lá, esqueci de aprender. Como aprender mais e melhor, professor? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes eu queria convidar você mais uma vez para o nosso evento no dia 1º de dezembro, Desvendando o Cérebro. Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, clica no link aqui na descrição do vídeo e se inscreve, porque deve ser um evento extremamente interessante para você. Se você está assistindo esse vídeo e tem vontade de aprender mais e melhor, eu acho que você vai estar no caminho certo. Tá legal? Então eu te espero lá. Vai lá no link da descrição do vídeo, clica lá, você vai se inscrever no nosso evento do dia 1º do 12 às 8 horas da noite. E aí você vai entender um pouco de como o cérebro aprende. Tá legal? Então te convido às 8 horas da noite, dia 1º do 12. Não me esquece, eu te aguardo lá. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouco mais sobre como o cérebro aprende mais e melhor. Bom, de maneira geral, aprender mais e melhor depende de alguns aspectos, tá? Então vamos lá, eu vou deixar aqui o meu controlezinho. Olha só, aprender mais e melhor depende de alguns aspectos. Por exemplo, tem alguns que você não consegue controlar. Um deles é o aspecto, opa, o canetão não tá legal aqui, então vamos lá. Então, o aspecto genético, então, e ambiental. Esse é um aspecto importante, tá? Que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Bom, o aspecto genético, não tem muito o que fazer. Seu pai e sua mãe decidiram por você que valia a pena, então, juntar seu material genético, o espermatozoide, né, no caso dos meninos, e o óvulo, o ovócito, no caso das meninas. E juntaram e fizeram a célula ovo e fizeram você. O que eu quero dizer é o seguinte, parte da inteligência depende sim da genética, tá? Mas, na verdade, a parte que menos importa, mas que menos importa é exatamente o aspecto genético. Agora, o aspecto ambiental, esse sim, tem, ao que tudo indica, um impacto muito maior sobre a questão da aprendizagem. Bom, por que a genética aqui chama a atenção? Quando nós falamos de genética, aprender significa mudar o cérebro, né? Toda vez que você aprende algo novo, você muda a configuração do cérebro. Então, se você pensar, vamos pensar aqui no tecido nervoso. Se eu estou falando em aprender, eu estou falando de sistema nervoso que vai se modificar. E o sistema nervoso é formado por, vamos lá, quem nos acompanha sabe, neurônio e glia, ou células gliais. Bom, toda vez que você aprende algo novo, o seu cérebro se modifica, inclusive os neurônios. Então o que acontece é que quando você aprende algo novo, por exemplo, aqui ó, as conexões, olha só, um neurônio aqui, ó, esse neurônio está se conectando com esse outro neurônio através de uma sinapse. Ó, aqui tem uma comunicação entre neurônios, de uma sinapse química. Sinapse é uma comunicação entre neurônios, tá bom? Tô pegando canetões aqui para poder usar. Então o que acontece é que quando você aprende algo novo, normalmente você pode procurar um novo contato sináptico. Então, por exemplo, o axônio pode brotar para fazer novas conexões com outros neurônios aqui que são vizinhos a esse. Ou essa via que você está usando com muita frequência, esses dendritos, eles podem aumentar de tamanho, tá? Por quê? Porque você está usando muito essa via para aprender algo novo. Então, esse fenômeno de transformação do tecido cerebral a partir do estímulo se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade, não é neuroplastia, neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso tem de se transformar, olha só, ele está se transformando, ele está se adaptando a partir dos estímulos que você está aplicando. Só que essa transformação, essa capacidade de modificação, de adaptação desse tecido nervoso, em parte depende do seu aspecto genético. Por quê? Porque a neuroplasticidade depende de transcrição de alguns genes.
envolvidos nesse processo de transformação neuronal. Porque quando o neurônio é estimulado, e que ele tem que mudar, quando ele cresce procurando mais contatos e novas sinapses, ele precisa de transcrição de gene para isso. Tá? Então, quando nós falamos de capacidade de transformação do cérebro, mesmo quando você aprende algo ou quando você se recupera de uma lesão, em parte isso depende da sua genética. Tá legal? Então, acho que vale a pena a gente falar sobre isso aqui. Eu dei uma olhadinha aqui para ver se está ligado aqui o nosso microfone. Bom, então você entendeu que essa transformação do tecido nervoso depende de genética. Mas essa mesma transformação depende de quem? Do ambiente, como a gente comentou aqui, ó, do ambiente. Ou seja, como assim um ambiente? Vamos lá, vamos pensar. O que o ambiente te oferta? Porque o tecido nervoso está lá, seu pai e sua mãe deu, você se desenvolveu a partir das informações genéticas que veio do pai e da mãe e tal. Quase não há estímulo na fase intrauterina, vamos dizer assim, estímulos como visual, auditivo, somestésico, são estímulos que estão em contato com a gente em relação ao meio. Então, isso praticamente aqui, ó, quase não tem estímulos externos, mas assim que você nasce, né, antes de nascer, na verdade, já tem alguns estímulos que estão ocorrendo ali e tal, mas são bem poucos, comparado com quando o indivíduo sai do útero da mãe e vem para o mundão. Então ele vai ter estímulos o quê? Estímulos visuais, auditivos, somestésicos, olfativos, gustativos, estímulos vestibulares, que tem a ver com equilíbrio. Olha só, visual, auditivo, somestésico, olfativo, vestibular, gustativo. Esses estímulos que vêm do meio externo ajudam a moldar o seu cérebro, a promover a eu não vou até escrever aqui, gente, neuroplasticidade, para não aparecer neuroplastia aí, tá? Neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, ela depende dos aspectos genéticos que veio lá do pai, da mãe e tal, mas também que vem do ambiente. Então, o ambiente de o que o ambiente oferta para você de estímulo visual, de estímulo auditivo, olfativo, gustativo. Esses estímulos que estão no meio, assim que você nasce, você é submetido a tudo isso. E esses estímulos aplicados a neurônio, a glia, ao tecido nervoso, têm a capacidade de modificar o seu cérebro, de promover neuroplasticidade. Bom, mas esses são alguns aspectos do ambiente. Então aqui depende, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Eita, tá uma buzinaça aí. Se vocês estão escutando aí, me perdoa. Mas então, esses estímulos têm aspectos relacionados, por exemplo, vou botar aqui de outra cor. Vou botar um azulzão aqui. Então isso aqui, esses estímulos dependem, por exemplo, de intensidade. Qual a intensidade da informação visual, da informação auditiva, para efetivamente mudar o seu cérebro? Intensidade, qualidade. Qual é a qualidade desse estímulo? Se é um estímulo visual de boa qualidade, ele se destaca no meio, então vai chamar mais a atenção da criança, do adolescente, do adulto. Se é um estímulo que tem uma intensidade e qualidade que chama atenção, a tendência é o cérebro começar a processar mais essas informações. Então, qualidade, intensidade. Então, você pode pensar em tudo isso sendo ofertado no ambiente. Além disso, vamos pensar aqui, ó, uma outra questão que é muito importante para nós que trabalhamos com o aprendizado é a qualidade do professor. O quanto o professor é capaz de gerar aspectos emocionais e motivacionais. Por quê? Porque o ambiente motivador facilita o processo de neuroplasticidade de aprendizado. O ambiente motivador, o ambiente desafiador, um ambiente que gere curiosidade. São estímulos que vêm do ambiente e que têm forte impacto sobre a sua capacidade de aprendizado. Então, quando nós falamos aprender mais e melhor, já estamos começando a falar de quê? Dos aspectos genéticos, que tem uma correlação, mas a pesquisa diz que essa correlação com o aprendizado é bem menor do que as condições ambientais. Mas a genética influencia, sim, sobre a capacidade de aprender, tá bom? E a questão ambiental, que a gente está falando de tudo isso aqui agora. Então, um professor que é um professor motivador,
motivador, desafiador, que estimula a curiosidade, uma escola que proporciona, então vamos pensar aqui agora, instituições de ensino que tem essa mesma característica de ter professores que são motivadores, desafiadores, que induzem curiosidade, que fazem você buscar atrás, que motivam você a ter atenção, ter foco. Então, vamos botar aqui, tudo isso tem relação com o quê? Com fatores ambientais. Então, vamos lá, voltando, como aprender mais e melhor? Eu preciso considerar alguns aspectos. A genética não tem como, a gente já sabe. A não ser que você ainda não é pai, não é mãe. Então, se você é pai, você começa a entender a importância dos aspectos genéticos, né, para o aprendizado da criança. Então, atenta para o próprio cuidado, cuidar-se de si e também o seu parceiro, a sua parceira, que também tenha esse cuidado, se seu propósito com ela é em algum momento ter filhos. Tá bom? Então tá, genética e ambiental. É óbvio que tem mais coisas sobre isso, mas para nós aqui temos uma noção geral, tá legal? Além disso, a genética e o ambiente que a gente descreveu, bom, o que mais que tem? Nós sabemos que o cérebro, ele depende também de, por exemplo, qual é a sua, como é que eu posso dizer, você se reconhece, o seu reconhecimento, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você sabe como você aprende? Então, como você aprende? Você sabe como é que você aprende? Qual é o seu principal canal de aprendizado? Você sabe? Pois é, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas. O que eu quero dizer com isso? Que tem pessoas que aprendem muito bem pela visão, outras que aprendem muito mais pela audição, outras que aprendem mais fazendo, através do movimento, gosta de aprender fazendo. Então, você sabe qual é o seu principal canal de aprendizado? O que você prefere? Qual é o método que você... qual é o canal que você mais prefere? O tipo de interação que você gosta de ter com o que você está aprendendo? Já pensou sobre isso? Mas deveria. Porque baseado nesse tipo de conhecimento que você tem, esse reconhecimento de como você gosta de estudar e de aprender e, portanto, estudar ou estudar e aprender, você pode escolher melhor o quê? Estratégias de... Por exemplo, anotações, você pode ter estratégias de anotações e você pode ter estratégias de estudo. Olha aí! Mas a melhor estratégia para você deve ter relação com o seu principal canal sensorial de aprendizado. Olha como isso é legal. Então, a estratégia é mais visual, a estratégia é mais auditiva que você tem que fazer? Já reparou nisso? Presta atenção. Tem professores que são mais visuais, ensinam de forma mais visual. Isso te ajuda ou te atrapalha? Vai que você não gosta muito daquele professor que passa um monte de esquema visual porque você é mais auditivo. Então, a escolha do método e técnica que você precisa para poder estudar depende desse autoconhecimento. Você tem que começar a prestar atenção em como você tem mais facilidade para aprender. Legal isso, né? Olha que tem coisas que vocês às vezes nem lembram, hein? Aí, baseado nisso, eu tenho que levar em conta outros fatores, né? Eu tenho que ser um cara que tem que ter um determinado grau de motivação pelo que eu quero aprender. Eu tenho que ter motivação. Eu tenho que, portanto, ter interesse. Assim, eu consigo manter o meu foco, no objeto de estudo. Entendeu? Então, preciso pensar nisso, preciso lembrar dessas coisas. Porque eu só consigo ter foco, interesse e motivação se eu entender porque eu tenho que aprender aquele conteúdo. Então, compreender o porquê que aquilo é importante, que aquele conteúdo é importante, vai gerar
vai gerar mais o quê? Motivação. Se eu tenho motivação, tenho interesse, se eu tenho foco, eu vou ter o quê? Eu vou ter a atenção necessária, né? O foco necessário para desenvolver o quê? A minha aprendizagem. Tu entende como está tudo interligado? Como tem várias coisas envolvidas aqui? E sempre, à medida que você vai estudando, vai criando essa estratégia, você vai perceber que você vai se reconhecer melhor, você vai entender melhor qual é o melhor método, qual é a melhor técnica. Ah, se eu não consigo ficar muito tempo focado em alguma coisa, será que eu posso fazer alguma coisa para poder melhorar o meu foco? Claro que pode, claro que pode. Por exemplo, tem técnicas que você pode cronometrar o tempo e você ficar, não consigo ficar meia hora sentado estudando, então marca 15 minutos e cronometra. Depois você tem um intervalozinho de 5 minutos. Depois você bota 20 minutos para ver se você aguenta. E aí depois de 20 minutos você tem uns 5 minutos de descanso. Depois você aumenta para 25 minutos e assim você vai indo gradativamente para que você tenha a capacidade de se manter mais tempo focado. Mas às vezes a gente precisa aprender a estudar e muitas vezes você não sabe estudar. Entendeu? Então, pessoal, como aprender mais e melhor envolve vários aspectos. Eu estou dando aqui alguns toques, principalmente para aqueles que não conhecem muito ou bem pouco de algumas características que envolvem o aprendizado. Conhecer aspectos ambientais, como melhorar os aspectos ambientais e como se reconhecer no que diz respeito ao ambiente de aprendizado, né? Se você souber que você é mais visual, auditivo, sonestésico, isso vai facilitar nas escolhas das estratégias e isso vai fazer com que você tenha melhor resultado. Se você tem melhor resultado, se você tirar uma nota boa, mas você aprendeu de verdade, isso aumenta também o seu grau de motivação, o seu grau de interesse e seu foco. Entende? Mas lembre que quando eu quero aprender algo novo, a primeira coisa que eu tenho que entender para poder ter vontade de criar uma estratégia, é entender por que é que eu tenho que aprender aquele conteúdo. Né? E o quanto eu sei de verdade sobre ele e não ficar me enganando, né? Que às vezes, isso aqui eu acho que eu já sei, tá tudo bem. Não, será que sabe mesmo? Né? Então, se reconhecer, né, como aluno, aquilo que me atrapalha, aquilo que me ajuda, pode favorecer um monte em como aprender mais e melhor. Entenderam? Então, uma passagem rápida aqui no que diz respeito a como aprender mais e melhor, tá? E não esquecendo, se você quiser saber um pouco mais de profundidade sobre esses temas, por exemplo, que a gente está apresentando aqui para vocês, você não esqueça do nosso evento no dia 1º de dezembro, Desvendando o Cérebro.